Alguma vez você já parou para pensar na verdade incômoda sobre a vida depois dos 80 anos? Ao cruzar essa marca significativa, começam a surgir transformações sutis que raramente são tema de conversa aberta. Não se trata de fenômenos superficiais, como mais um aniversário ou manhãs mais lentas, mas de metamorfoses profundas e frequentemente silenciadas. É um período repleto de sabedoria e perdas, de presença e distanciamento, de uma paz profunda e, por vezes, de uma solidão pungente. E se você não estiver preparado para algumas dessas mudanças, elas podem pegá-lo de surpresa, fazendo-o questionar: por que ninguém me contou sobre isso? Nesta narrativa, exploraremos 5 verdades desafiadoras da vida após os 80 anos. O objetivo desta discussão não é assustar ou entristecer, mas sim lançar luz sobre esses fenômenos. Afinal, quando você vê essas coisas no horizonte, deixa de ser refém de sua influência. Surge a oportunidade de se preparar e enfrentá-las com força interior, e não com espanto. Falaremos sobre o círculo social que se encolhe implacavelmente, sobre o corpo que já não se recupera com a mesma velocidade, sobre a dependência que avança de forma incômoda, mesmo quando é vital. Abordaremos como a sociedade começa a ignorar sutilmente os idosos e a dor peculiar que surge quando velhos arrependimentos encontram muito tempo livre e falta de propósito. Convidamos você a ficar conosco até o fim, pois, embora algumas dessas verdades possam parecer difíceis, elas também abrem caminho para algo significativo: aceitação, resiliência e a chance de moldar o último trecho da vida com uma dignidade que ninguém, exceto você, pode definir. Vamos falar sobre o que realmente acontece depois dos 80 e como você pode passar por isso de olhos abertos, com determinação inabalável e a cabeça erguida. Verdade número 1. O círculo social que desaparece sutilmente. Uma das primeiras realidades que se percebe depois dos 80 anos não é física, mas sim interpessoal. As pessoas que antes preenchiam seu mundo começam a desaparecer, muitas vezes sem aviso prévio. Amigos falecem, vizinhos se mudam, irmãos e irmãs se afastam ou se calam, e até mesmo companheiros de longa data que ligavam toda semana passam a ligar apenas a cada poucos meses. Isso não é um insulto pessoal, é simplesmente o curso do tempo. No entanto, deixa um vazio palpável, capaz de causar uma profunda desolação, não importa o quão forte ou independente você seja. Uma manhã, você pode acordar e perceber que o telefone não toca com a mesma frequência de antes. Os convites diminuem. As visitas familiares se tornam mais breves e apressadas. As pessoas ainda se importam, mas estão ocupadas, distraídas ou lidando de maneiras diferentes com o próprio envelhecimento. E, lentamente, as interações diárias que antes enchiam a vida de vozes e risadas começam a diminuir. A sociedade não nos prepara para essa virada de eventos. Aos 60 e até aos 70 anos, a maioria das pessoas ainda está por perto. Há energia, movimento, comunicação ativa. Mas depois dos 80, ocorre uma mudança sutil. Você começa a sobreviver aos seus pares. Você começa a ultrapassar os temas e ritmos habituais de interação. E essa mudança é tão silenciosa que, a princípio, você pode nem perceber que aconteceu. Conhecemos o caso de Walter, de 84 anos, que por anos frequentou a mesma cafeteria todas as manhãs. A equipe conhecia o seu pedido. Amigos o encontravam lá sem avisar. Era um ritmo de vida estabelecido. Mas, com o tempo, esses amigos pararam de aparecer. Alguns morreram, outros se mudaram, e alguns simplesmente perderam a capacidade de dirigir. Walter observou uma vez que era estranho ir a um lugar onde todos antes sabiam seu nome, e agora você é apenas uma pessoa na mesa do canto. A dor dessa solidão nem sempre se manifesta em voz alta. Nem sempre é acompanhada de lágrimas ou de uma expressão explícita de luto. Às vezes, é apenas um silêncio prolongado após o jantar, ou uma caminhada que parece estranhamente silenciosa. É a profunda consciência de que o círculo de pessoas verdadeiramente próximas está se encolhendo implacavelmente, e esse processo é impossível de parar. No entanto, conhecer essa realidade significa que você pode tomar certas medidas. Você pode abrir novas oportunidades de comunicação e interação, mesmo quando outras portas se fecharam. Você é capaz de manter contato em seus próprios termos, seja participando de um grupo da igreja, almoçando semanalmente com amigos, fazendo uma ligação telefônica que você mesmo iniciou, ou até mesmo escrevendo uma carta. Afinal, depois dos 80 anos, a comunicação não acontece por si só, como antes. Ela precisa ser ativamente buscada. E isso exige uma certa coragem. No entanto, você já percorreu um longo caminho na vida, e essa coragem já está presente em você. Verdade número 2. O corpo que para de se recuperar. Aos 80 anos, seu corpo já não sussurra, mas fala clara e distintamente.
Dores insignificantes que antes apareciam e desapareciam rapidamente agora persistem por muito tempo. O cansaço que antes passava após uma noite de sono completa pode se estender por todo o dia seguinte. E a verdade que pega muitos de surpresa é a seguinte: depois dos 80, mesmo pequenos problemas de saúde podem mudar sua vida da noite para o dia. Você pode acordar se sentindo ótimo, passar o dia, e à noite algo dá errado. Uma leve tontura, uma dor incômoda na perna, uma tosse que persiste mais do que o esperado, e de repente você se encontra na sala de emergência, ouvindo palavras como observação, exames de imagem ou possível internação. O que antes poderia ser resolvido com descanso, agora exige atenção imediata. E muitas vezes não há como voltar ao estado anterior. O que torna essa fase tão difícil não é apenas a dor física, mas também a imprevisibilidade. Você pode fazer tudo certo, comer bem, movimentar-se moderadamente, dormir o suficiente, e ainda assim sentir que o corpo está um passo à frente, tomando decisões com as quais você não concordou. Um passo em falso na escada pode levar a semanas de recuperação. Um vírus estomacal pode esgotá-lo por vários dias. E mesmo quando você se recupera, as coisas nem sempre voltam ao normal. O equilíbrio pode ser afetado. A respiração pode exigir mais esforço. A recuperação já não é a mesma de antes. Certa vez, conheci uma mulher chamada Glória, de 81 anos, que era perspicaz, ativa e orgulhosa de sua independência. Ela adorava cuidar do seu jardim, passear pelo bairro e participar ativamente do seu clube do livro. Mas depois de uma pequena queda ao podar uma roseira, tudo mudou. Não foi a lesão em si, mas as consequências. Semanas de descanso se transformaram em meses de diminuição de forças. Sua confiança foi abalada. Eu pensei que estava apenas fazendo uma pausa, disse ela, mas meu corpo interpretou isso como uma parada completa. É disso que ninguém fala. Aos 80 anos, o descanso nem sempre recupera com a mesma eficácia. Pode levar ao declínio se você não for cuidadoso. E às vezes, mesmo quando você é cuidadoso, seu corpo ainda decide desacelerar. Você percebe que não está se recuperando, mas se adaptando para seguir em frente. Mas há força em saber disso. Você começa a usar sua energia com mais sabedoria. Aprende a distribuir suas forças não por medo, mas por respeito ao que seu corpo fez passar. Você trata a saúde não como uma garantia, mas como uma prática diária e sagrada. E quando faz isso, mesmo que a elasticidade de antes não exista, seu apoio se torna mais estável. Você anda mais devagar, mas com mais consciência. Descansa por mais tempo, mas com mais propósito. E começa a ver que mesmo um corpo mais lento ainda pode carregar um espírito forte. Verdade número 3. A crescente necessidade de ajuda. Não importa o quão independente você seja, uma das coisas mais difíceis de aceitar depois dos 80 anos é a seguinte: você começa a precisar de ajuda para realizar ações que antes fazia sem pensar. Isso não acontece instantaneamente. Acontece de forma silenciosa e imperceptível, até que um dia você percebe. Você evita armários altos. Segura o corrimão um pouco mais forte. Hesita antes de dirigir em um dia chuvoso. E embora parte de você ainda se sinta capaz, outra parte sabe que algumas coisas já não são tão simples. O que torna essa realidade difícil não é apenas a mudança física, mas também a emocional. Para aqueles que cuidaram dos outros por décadas, a ideia de que eles próprios se tornarão aqueles que precisam de ajuda pode ser profundamente desconfortável. Você pode começar a se sentir um fardo. Ou pode começar a esconder o que não consegue fazer, pular uma ida ao supermercado, não contar aos filhos que tropeçou, tentar consertar uma lâmpada sozinho, mesmo que o ombro esteja doendo há semanas. O desejo de permanecer independente não desaparece. Pelo contrário, ele se torna mais forte. Mas a verdade é que a independência depois dos 80 anos parece diferente da que se tinha aos 60. Não se trata de fazer tudo sozinho. Trata-se de saber quando pedir ajuda e ser corajoso o suficiente para aceitá-la. Conhecemos o caso de Eugene, de 85 anos, que se orgulhava de fazer tudo sozinho. Ele sobreviveu à guerra, criou 4 filhos, construiu um galpão no quintal usando apenas restos de madeira e determinação. Mas um dia de inverno, ele escorregou em uma calçada congelada. Não quebrou ossos, apenas machucou o orgulho. Ele não contou a ninguém. Mas sua filha percebeu que algo havia mudado. Ela começou a vir uma vez por semana para trazer mantimentos e ficar para o café. No início, Eugene resistiu. Estou bem, dizia ele. No entanto, com o tempo, esse café se tornou um ritual inabalável para ele. E, finalmente, ele confessou algo que surpreendeu até a si mesmo. Como é bom não carregar todo o peso sozinho.
É nisso que reside a ideia principal. Aceitar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas uma manifestação de sabedoria, a consciência de que concordar com o apoio não significa perder a independência. Pelo contrário, é uma forma de preservá-la e protegê-la. Afinal, quando você permite que alguém o ajude a subir uma escada, ou leve ao médico, ou carregue uma sacola pesada, você está, na verdade, se dando anos extras para fazer o que mais importa. E nem toda ajuda precisa vir de outras pessoas. Pode ser uma barra de apoio no chuveiro, um banquinho estável na cozinha ou até mesmo um lembrete preso à geladeira. Esses pequenos auxílios não diminuem a dignidade de uma pessoa. Pelo contrário, ajudam a preservá-la. Depois dos 80 anos, a coisa mais corajosa que se pode dizer é: preciso de ajuda. Porque quanto mais velho você fica, mais força demonstra ao escolher a segurança em vez do orgulho, a paz em vez da luta exaustiva e a conexão em vez do isolamento. Verdade número 4. A presença que o mundo começa a ignorar. Uma das realidades mais dolorosas da vida depois dos 80 anos não está ligada ao estado físico ou à memória de uma pessoa. Ela diz respeito à sua presença no mundo. Aos poucos, você começa a se sentir invisível. Talvez não para aqueles que o amam sinceramente, mas para a sociedade em geral. O caixa da loja pode olhar para o próximo cliente, ignorando você. O médico se dirige ao filho adulto, e não ao paciente idoso. O garçom no restaurante pode presumir erroneamente que você não consegue ouvir, pensar ou tomar decisões por conta própria. No início, isso acontece de forma imperceptível, depois se torna cada vez mais frequente. E mesmo que você tente ignorar, a sensação de invisibilidade se instala profundamente na alma. Afinal, independentemente da idade, cada um de nós ainda deseja ser notado. E quando você viveu uma vida plena, trabalhou, criou uma família, tomou decisões importantes, superou muitas tempestades, torna-se especialmente desagradável sentir-se rejeitado apenas porque sua pele enrugou ou seus cabelos embranqueceram. O que é ainda mais doloroso é que essa atitude raramente é ditada por má intenção. É mais uma manifestação de um mundo acelerado que esquece que mesmo passos lentos carregam histórias inteiras. É uma sociedade obcecada pelo culto à juventude, que esquece quanta força e resiliência foram necessárias para atingir uma idade tão respeitável. E se você não se expressar ativamente, corre o risco de diminuir aos olhos dos outros. Não porque perdeu a voz, mas porque os outros param de ouvi-lo. Lembro-me da história de Irene, de 86 anos, que era voluntária em um museu local. Um dia, um visitante fez uma pergunta aos funcionários que ela poderia ter respondido de olhos fechados. Afinal, ela mesma foi uma testemunha viva daquela década da história em questão, mas a pergunta passou por ela. Quando questionada sobre seus sentimentos, ela apenas sorriu e disse: "Eu me acostumei." Mas naquele sorriso havia uma profunda tristeza. O tipo de tristeza que surge de ser percebido como um objeto de decoração, e não como um fogo vivo. Mas você não é um móvel. Você não é um pano de fundo. Você ainda está aqui, ainda pensa, ainda contribui. E o fato de o mundo às vezes esquecer isso não significa que você deva esquecer. Então, o que pode ser feito? Você deve continuar a falar, fazer perguntas, expressar opiniões, participar da votação, compartilhar suas histórias, mesmo quando ninguém pergunta, levantar-se, mesmo que os joelhos tremam. Porque cada vez que você afirma seu lugar no espaço, você lembra ao mundo e a si mesmo que sua jornada ainda não terminou. Você não é invisível. Você é uma biblioteca viva, uma testemunha do tempo, uma voz que ainda importa. E para ser ouvido, não é preciso gritar. Basta recusar-se a desaparecer. Verdade número 5. O sentimento de arrependimento, se o propósito não for redefinido. À medida que você se aprofunda nos seus 80 anos, surge um estranho silêncio. Não apenas em sua casa ou agenda, mas dentro de você mesmo. A vida desacelera. O calendário não está tão cheio de eventos. E com essa lentidão, vem o espaço. Espaço para reflexão, memórias, reavaliação. Este pode ser um período maravilhoso. Mas se não for cuidadoso, pode se transformar em algo pesado. Não algo alto e dramático, mas algo silencioso e subjacente. Em arrependimento por eu gostaria de ter passado mais tempo com eles. Em uma pergunta: por que não aproveitei essa chance quando a tive? No que se manifesta quando você tem tempo, mas nem sempre a energia ou a liberdade para fazer o que antes adiava. Pouco se fala sobre isso. Celebramos a sabedoria do envelhecimento, a liberdade da aposentadoria, a alegria de conviver com os netos, e tudo isso é, sem dúvida, real. Mas também é real a pergunta latente que muitas vezes permanece não dita: e agora?
Se você trabalhou duro a vida toda, dedicou-se, foi ativo, criou filhos, serviu à comunidade, e então toda essa atividade cessa, pode parecer que seu propósito se esvai junto com isso. Conhecemos o caso de Stanley, de 88 anos. Ele foi professor por mais de 40 anos. Após a aposentadoria, sentia orgulho de sua jornada, mas também um estranho vazio. Não sou mais necessário para ninguém, disse ele uma vez. Mas isso não era verdade. Ele simplesmente ainda não havia encontrado uma nova maneira de ser necessário. Porque o propósito não se aposenta. Ele muda de forma. Talvez você não construa mais casas, mas inspira confiança em seus bisnetos com suas histórias. Talvez não lidere reuniões, mas demonstre empatia e apoio quando alguém está de luto. Talvez não resolva problemas globais, mas dissipa a solidão com um sorriso dado a um vizinho. O verdadeiro perigo do arrependimento não reside no fato de cometer erros, pois eles são inevitáveis para todo ser humano. Ele reside em permanecer por muito tempo cativo deles, sem transformar essa experiência em algo significativo e valioso. No entanto, quando você redefine o conceito de propósito, vendo não tanto na produtividade, mas na própria presença, começa a perceber o quanto ainda é capaz de dar, não apenas aos outros, mas também a si mesmo. Pois a atividade mais significativa a ser realizada depois dos 80 anos provavelmente não será voltada para a criação de um grande legado ou para a obtenção de reconhecimento universal. Ela pode consistir em acordar todos os dias com bondade no coração, com uma curiosidade viva nos olhos e com coragem suficiente para se perguntar: como posso hoje trazer luz a este mundo, mesmo que seja menor? Isso já não é arrependimento, mas uma verdadeira redenção. E para alcançá-la, nunca é tarde demais. Em conclusão, atingir os 80 anos representa uma conquista verdadeiramente notável. É um marco significativo, erguido sobre uma base de décadas repletas de amor e perdas, esforços incansáveis, mudanças inevitáveis e resiliência inabalável. No entanto, junto com essa força, vêm novos desafios, por vezes inesperados. Alguns deles são sutis, enquanto outros são impossíveis de ignorar. E o confronto aberto com essas realidades não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma manifestação de profunda honestidade. Isso significa que você viveu o tempo suficiente para compreender a vida como ela realmente é. Imprevisível, por vezes injusta, mas, no entanto, profundamente valiosa e digna de ser vivida. Então, qual dessas 5 realidades da vida mais o impressionou? Foi o silêncio que se aproxima, quando seu mundo social começa a se encolher implacavelmente. Ou a frustração causada por um corpo que já não se recupera com a mesma velocidade. Talvez tenha sido o desconforto de perceber a necessidade de ajuda, quando a vida toda você foi um pilar para os outros. Ou, quem sabe, a sensação de invisibilidade que surge quando o mundo ao redor se move rápido demais para notá-lo. Ou ainda a dor crescente quando o propósito de vida anterior deixa de ser claro. Seja o que for que mais ressoou, a esperança é que você tenha se sentido compreendido, pois a verdade é que você não está sozinho em nenhuma dessas experiências. Nem na desaceleração do ritmo de vida, nem no esquecimento, nem nas perguntas que tiram o sono, nem nos momentos que o fazem refletir sobre o futuro. E aqui está a notícia encorajadora. Mesmo agora, mesmo nesta fase da vida, você mantém o direito de escolha. Você pode escolher manter as conexões. Pode escolher descansar plenamente. Pode escolher pedir ajuda. Pode escolher falar mais alto quando for ignorado e ser mais gentil quando alguém precisar de sua compaixão. Pode escolher perdoar-se pelo que não aconteceu e honrar o que aconteceu. Este capítulo da vida não é o seu fim. É uma parte profunda e significativa de toda a história. Uma parte onde cada palavra proferida ganha um peso especial. Uma parte onde gestos insignificantes têm mais valor do que grandes feitos jamais tiveram. Uma parte onde sua própria presença, sua paciência e sua perspectiva única se tornam sua verdadeira força.